Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Que bênção. Rapaz, pastor André Valadão deu uma passada aqui no nosso culto, abençoado, hein? Que participação abençoada, hein? Abençoado. Ó, gente, se você quiser participar do nosso culto, né, nós vamos chamar outros cantores também, né, pastor? Pastor, Oi. o que ativa a nossa fé? Olha que oração extraordinária essa de Jabes, né? Muito bem. Muito Ele boa disse, mesmo e com muita sabedoria, né? muita sabedoria. Pastor, a palavra está contigo, meu querido. Que Deus te abençoe e te use com sabedoria e revelação da palavra, que é viva e eficaz. Amém. O som aí tá bom? Maravilhoso, perfeito. Então, muito bem. O que ativa a nossa fé? É uma boa pergunta que terá certamente uma excelente resposta. Porque a resposta virá de Deus, amém? Amém. Amém. Mas a primeira pergunta que eu quero responder não será essa. Quero responder o que é a fé? Hebreus 11 fala o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso nos fala muita coisa. Fala que a fé, ela não é algo de coisas palpáveis, é algo de coisas de convicção que você tem daquilo que você conhece de alguém que pode realizar para você. Isso é fé. Em Efésios 2, 8 e 9, fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu quero me ater à partícula mediante a fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Fé, além disso, é um meio de salvação. É mediante a fé que nós somos salvos pela graça. Então, fé é caminho de salvação, é caminho de conquista. Então, olha só a importância da fé. Deus dá tanta importância a isso, que lá em Hebreus 11, 6, ele fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus, ele tem por princípio ligar a nós e os nossos problemas com um caminho. E esse caminho, ele é formado pela graça que é Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas esse caminho é construído com um meio que é chamado fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sabendo que fé é meio de salvação, é meio de conquista. E sabendo que fé é algo que agrada a Deus. E sem a fé desagrada a Deus, então nós vamos ver a questão, o que ativa a nossa fé. E fé precisa ser ativada? É uma pergunta que não cala, porque muita gente acha que fé é algo que você tem no coração ou tem na mente e pronto. É assim? Não é. Deus nos dá uma porção pequena de fé e essa fé nós temos que investir para que ela cresça, como os talentos. Deus te dá um talento para você trabalhar ele. E depois Deus vai te cobrar o que você fez com ele. Não é assim? E quem enterrou o talento, Deus vai amaldiçoá-lo. Olha só, se isso não se compara à fé. Deus te deu uma porção de fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pelo conhecer da palavra de Deus, pela pregação. Por isso que hoje nós estamos falando de fé. Para
orientar a todos que estão aqui nessa live a abrir os olhos para essa questão. Então vamos lá. A pergunta que eu acabei de fazer agora. E fé precisa ser ativada? Olha, tem aquela passagem da cura dos 10 leprosos. Jesus deu a palavra da cura e liberou. E eles foram. No caminho, eles foram curados. Um deles voltou para agradecer a Jesus. E Jesus chegou para ele e falou: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Naquela história da cura dos cegos de Jericó, Jesus falou a mesma coisa. Vê, a tua fé te salvou. Jesus deu uma ordem para que ele visse, para que ele enxergasse. E ele disse: a tua fé te salvou. Na passagem da mulher do fluxo de sangue, Jesus, quando identificou aquela mulher, ele falou para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Naquele caso dos 4 amigos que pegaram o paralítico e foram para trás de Jesus, onde Jesus estava numa casa. E naquela casa, a casa estava lotada e eles ergueram a cama, o leito do paralítico e levantaram por sobre o telhado e abriram o telhado e desceram o paralítico onde Jesus estava. E Jesus viu aquela cena, 4 homens descendo uma cama com um paralítico ali em cima. Aí ele chegou e olhou para os 5. Ele olhou para os 5 e falou: vendo a fé de vocês, eu digo para você, para o paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E ele levantou e foi curado. Ou seja, Jesus, ele viu uma fé ativa. Ele viu uma fé não só dos 4 amigos, mas ele viu a fé do paralítico. O paralítico corria um grande risco de cair daquele leito e machucar mais ainda. Ou seja, ele teve fé tanto quanto os 4 amigos deles. Então, o que nós estamos falando aqui? Estamos falando: a tua fé te salvou. É uma declaração em que Jesus reconhece a plena convicção de certas pessoas de que ele as restauraria. Essa declaração também enfatiza que determinado milagre ocorreu por causa da resposta pessoal de Cristo, à fé pessoal que essas pessoas demonstraram ter nele. Então, foi algo que Jesus constatou, ou seja, a fé. Nós concluímos com essa exposição, que a fé tem que ser demonstrada. Amém. A fé ela tem que ser demonstrada com ações, com declarações, com boca e palavras proféticas. Então, nós vamos aqui hoje desenvolver este raciocínio. Demonstração de fé mediante a confissão da palavra de Deus. Glória a Deus. Podemos afirmar que a confissão traz a posse. Quando você confessa a palavra de Deus, você toma posse antes que se materialize o seu desejo ou a sua necessidade. Amém. Em Romanos 10, versículo 9, fala assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aquilo que você confessa com a boca, crendo com o coração, é exatamente aquilo que você possui. Amém. A palavra ela tem poder. Muitos dizem que não podem dizer, por exemplo, que já estão curados porque ainda estão sentindo os sintomas da doença. Elas dizem que se assim o fizerem estarão mentindo, pois a cura ainda não se processou, ainda não aconteceu. Mas a verdade é que essas pessoas que pensam assim e que agem assim é porque não creram. Pois a fé nada tem a ver com sentimentos. A fé
ela tem a ver com convicção. A fé tem a ver com o que você crê, com o que você sabe que Deus pode fazer. O que que Jesus pode fazer por você? Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós. Então, a fé não tem nada a ver com sentimento, e sim com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é sempre verdadeira. E os seus sentimentos podem ser falsos. Já parou para pensar nisso? Os seus sentimentos podem te enganar. O seu coração é enganoso. Assim diz a palavra de Deus. Se você estiver falando que a palavra de Deus diz, você está sempre falando a verdade, ainda que seus sentimentos digam o contrário. Você tem aquilo que você crê. É isso que você tem. Quando você crê, você deve também confessar, deve expressar para poder possuir. Você terá aquilo que você crê se confessar a palavra de Deus. Se você confessar a palavra de Deus, a sua fé, ainda que ela seja muito grande, quanto mais você confessar a palavra de Deus, maior será a sua fé. A sua fé vai crescendo e se fortalecendo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Quando esse processo acontece na sua vida, você se fortalece ainda mais. É o Espírito de Deus forjando em você um homem de fé inabalável, uma mulher Glória a de fé Deus. inabalável. Aleluia. Você se fortalece. Parou, né, amor? Praticar esse princípio é tudo que nós precisamos aprender nessa noite. Nós estamos falando de confissão da palavra, não é confissão de pecados, mas da confissão dos nossos direitos em Cristo. O que Jesus conquistou na cruz. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? É confessar aquilo que você vai poder ter e fazer e adquirir por meio de Jesus Cristo. Marcos 11, 23 fala assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Olha que coisa poderosa. A palavra-chave, ou as palavras-chave deste versículo são disser, ou diz, ou disse. A palavra-chave desta passagem é o diz e o disse, porque dizer é poder, porque a palavra tem poder. Quando você fala com convicção do que você está falando, aí há poder. E isso mostra que você, além de crer, deve confessar com a sua boca. Para que a palavra possa operar em seu favor, você deve crer nela e confessá-la, deve pronunciá-la para ela ter poder. Lucas 6,45 fala assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Como que você vai confessar a palavra? Se o teu coração estiver cheio da palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Se o homem mau tira coisas mal daquilo que fala, o homem bom tira coisas boas daquilo que fala. Então quer dizer que o homem bom, o que está cheio no coração? Coisas boas. Isso é algo importante para a gente saber. Lá em Provérbios 18, 21, fala: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Isso está querendo dizer que o que há no coração e o que sai da boca sai com poder, ainda que seja mal, ainda que seja bom. E aí continua a passagem dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E o que mal a utiliza, também come do fruto.
Ou seja, a palavra tem poder. O que eu estou querendo dizer aqui agora, se você encher o seu coração da palavra de Deus e pôr essa palavra de Deus para fora com a tua língua, vai ser externado com poder, vai ser externado para gerar frutos. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando você externa a palavra de Deus que está no seu coração, ela é externada com poder. Amém? Amém. Se eu perguntar para todos aqui, quantos gostariam de estar cheio do Espírito Santo? Quantos gostariam de serem batizados no Espírito Santo? Quantos gostariam de viver e ter e exercer os dons do Espírito Santo? Certamente todos levantariam as mãos e todos gostariam de ter. E quantos poderão ter? Eu digo todos, se tiverem fé. Tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos pela fé. Os dons do Espírito Santo é dons de Deus. E a gente só os terá se recebermos pela fé. O batismo com o Espírito Santo não é diferente. Nós temos que entender que o Espírito Santo, ele enche a vida de alguém quando ele acha ali, neste alguém, um lugar precioso, porque Deus não dá pérola a porcos. Deus, ele vai distribuir os seus dons para aqueles que alimentam o seu coração e alimentam a sua fé. Aqueles que se fortalecem na fé, aí sim o Senhor vai derramar bênçãos sem medidas. Podem crer nisso. O batismo no Espírito Santo, então, não é diferente. Também é recebido pela fé. Olha só uma coisinha muito interessante. Muitos pensam, muitas pessoas querem falar em outras línguas e então crer que foram batizadas. Porque o entendimento é que falar em línguas é um sinal. Só que isso está invertido. Isso está fora de ordem. Nós devemos primeiro crer que fomos batizados no Espírito Santo. E então falar segundo o Espírito nos conceda que nós falemos. Olha só o que está escrito em Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e depois passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. E essa ordem foi colocada porque foi nessa ordem que aconteceu. Eles ficaram cheios e depois falaram em línguas. Falar em língua foi um sinal? Claro que foi. Não estou dizendo que não foi. Foi um sinal. Mas o sinal, ele apareceu depois que aconteceu o fato que foi gerado por causa da fé daquelas pessoas. Então, notem que a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Foram eles que falaram. Falaram porque quiseram. Eles falaram porque sentiram. Aí eles não tiveram medo, porque eles estavam possuídos de muito poder e coragem. E eles falaram em outras línguas. Não importava o que os outros estavam pensando. Os judeus, os fariseus, criticaram eles, disseram que eles estavam loucos, que estavam bêbados, que não sei o quê, mas eles não estavam nem aí. Eles falaram porque quiseram. E eles falaram porque quiseram por quê? Porque estavam cheios de poder, cheios de fé. Cheios de fé. A confissão, ela vem antes da posse. Nós temos que confessar que estamos cheios do Espírito Santo, que nós recebemos o batismo do Espírito Santo antes de tomar posse. Porque quando a gente confessa isso, aí nós tomamos posse. Aí o Espírito Santo vê liberdade em agir e realizar o batismo no Espírito Santo. O batismo com fogo que todos nós desejamos. Amém, pessoal? Amém. Então você deve principalmente confessar que recebeu o Espírito Santo.
antes de falar em línguas. Em Éfeso, os discípulos receberam a imposição das mãos do apóstolo Paulo, e diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo, e tanto falaram em outras línguas como profetizaram. Ninguém forçou ninguém a nada. Foi tudo voluntário e espontâneo, porque eles se entregaram à fé. O Espírito Santo é um dom. Você o recebe pela fé, confessando que recebeu, e então fala em línguas e manifesta os demais dons do Espírito. Com a cura é a mesma coisa. Com a cura é a mesma coisa. Nós recebemos a cura pela confissão da fé. Pela confissão da cura é que nós tomamos posse dessa cura. Isaías 53, no versículo 4 e 5, fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é um decreto. Isso é uma palavra da verdade de Deus. Tudo o que você precisa fazer é crer nessa escritura e confessá-la. Os sintomas podem não aparecer assim de imediato, mas com toda certeza, mais cedo ou mais tarde desaparecerão, porque a palavra não mente, a palavra é verdadeira. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades, e isso é verdade absoluta. Você pode crer e confessar, você já está curado, e isso que a Bíblia está dizendo. Se Jesus levou sobre si as tuas enfermidades, é porque ele não quer que você continue levando essas enfermidades. Se Jesus levou e você continua levando, então o que ele fez por você foi em vão, pois você não tomou posse desse direito. Então, repense e mude os seus conceitos. Insista em declarar a sua cura. Certamente você será curado. Certamente o Senhor vai agir. Lembre-se que o Senhor age mediante a fé. Lembre-se que o Senhor age mediante aquilo que agrada a Ele, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Você já foi curado há 2020 anos atrás. Creia nisso, confesse isso e você verá os resultados. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso nós também falamos. Ou seja, se nós cremos, falamos aquilo que cremos. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque quando você crê, você tem que selar a tua fé com a declaração, a confissão desta fé, para que você tome posse. Há uns mistérios dessa palavra. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Isso significa que a fé possui um espírito. Olha que coisa interessante. A fé possui um espírito. Que espírito é esse que a fé possui? O espírito é crer e falar. A fé exige crer e falar. A fé sem obras, por si só, ela é morta. Por quê? Porque a fé sem crer e sem falar, ela é morta. O que ativa a nossa fé é crer e falar. É pronunciar, é declarar, antes que o que você está declarando possa existir. Antes que o que você está declarando ainda não chegou à sua mão ou na sua vida. Mas você declara pela fé, com convicção. Amém. Por isso Paulo disse, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Confessar a palavra de Deus lança fora os nossos medos. Nós temos
Nós temos essa dádiva do Senhor. Quando nós declaramos a palavra de Deus, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, Ele tira de todos os nossos medos, porque nós passamos a crer. A fé, ela nos encoraja, ela nos dá força, ela nos levanta e nós não ficaremos com o semblante caído. Porque a palavra diz, não temas, eu sou contigo. Eu te fortaleço e te sustento. Assim diz a palavra de Deus. Confessar a palavra muda tudo para melhor. Quando passamos a confessar a palavra, passamos a viver o que a palavra diz. A palavra passa a fazer parte do nosso cotidiano e das nossas ações. 2 Coríntios 10:4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Quando nós começamos a viver o princípio da declaração da palavra, nós começamos a nos encher dessa palavra e nós, com a nossa língua, com a nossa boca, nós passamos a empunhar espadas que cortam o mundo espiritual e destrói as fortalezas do inferno com as nossas palavras. E isso é que nos faz mais que vencedores. Assim será com a palavra de Deus que sair da minha boca. Ela não voltará para ele vazia, mas fará o que apraz ao Senhor e prosperará naquilo para que ele enviou. Ou seja, vai prosperar. Vai prosperar. Em Filipenses 4:19 está escrito, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Amém. Quando você declara isso por viver a palavra de Deus, quando você está na dificuldade, você não vai temer a dificuldade, você não vai temer a privação, porque o Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Deus é fiel e Deus jamais nos desapontará. Pois Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele me criou e criou a ti. Enfim, Ele tem todo o domínio sobre tudo e sobre todos. Então, quando nós confessamos a palavra, nós dizemos, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:6 nos garante isso e nos dá esse conforto. Quando a palavra está no meu coração e na ponta da minha língua, eu passo a viver a vontade de Deus. 1 Coríntios 3:16 diz, não sabeis que sois santuários de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Aí, quando isso entra no meu coração, eu começo a confessar isso. E eu digo para mim mesmo, o tempo todo, eu sei que sou o santuário de Deus. O Espírito Santo habita em mim. No meu espírito, o meu corpo é santo. E, portanto, eu rejeito tudo aquilo que traz impureza. Eu sou santo porque aquele que é santo habita dentro de mim. Então eu passo a viver a santidade de Deus, porque eu comecei a confessar a palavra de Deus, e isso gera fé naquele que vive esse princípio. E quando você começa a viver os princípios de Deus, o Senhor, e aí ele se torna poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós. O que é o conforme o poder que atua em nós? É o poder da palavra, é o poder das promessas, é o poder de Deus dentro da nossa vida, por meio da palavra dele, no nosso coração e nas nossas atitudes. Quando eu começo a viver assim, eu passo a pedir a Deus, não como pidão, mas como dependente e adorador. Mateus 7:7 fala, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra. Olha, gente, quando eu tenho isso no meu coração, eu peço a Deus. Eu peço a Deus não por ser pidão, como eu acabei de falar, mas eu peço a Deus porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo.
Tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Deus. Eu dependo de Deus para tudo na minha vida. Então eu peço como adorador, como dependente, porque eu vivo a palavra de Deus. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jeremias 29,11 diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí uma palavra dessa, quando eu encho o meu coração, me consola, porque eu sei, aí eu passo a saber que pensamento que Deus tem a meu respeito. Qual pensamento que Deus tem a seu respeito? Pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Provérbios 28,13 diz que os que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu não vou guardar pecado em minha vida, eu não vou guardar maldição na minha vida, para que as misericórdias do Senhor se renovem todos os dias da minha vida. Para confessar, temos que encher o nosso coração da palavra de Deus. Como eu vou confessar tudo isso que eu falei? Se eu não encher o meu coração da palavra de Deus. Para isso, eu tenho que encher a minha vida da palavra do Senhor. Efésios 1, 17 e 18 diz: Deus, meu Pai, me tem concedido o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tem iluminado os olhos do meu coração para que eu conheça a suprema grandeza do seu poder dentro de mim. É o conhecimento. Provérbios 3:5 diz: examino o meu caminho à luz da palavra de Deus. Confio no Senhor de todo o meu coração e não dependo do meu próprio entendimento. Quando o apóstolo Paulo falou: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso aqui. É eu não depender mais do meu próprio entendimento. Cristo vivendo em mim, eu dependo do entendimento da palavra. O meu entendimento passa a não ter mais valor. E o Senhor vai começar a valorizar o meu entendimento por causa da palavra que há no meu coração. Amém? Salmo 1, de 1 a 3, fala: medito nela de dia e de noite, portanto meu caminho será próspero e serei bem-sucedido. Semelhantemente, em Josué 1,8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí, você enchendo a palavra de Deus, aí sim, você pode confessar à vontade. Aí você vai falar: e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. E você começa a declarar essas coisas e vai tomando posse. Aí você confessa: tudo posso naquele que me fortalece. E você continua confessando: eu sou mais que vencedor, sou remido de toda maldição, contra mim não vale encantamento, estou curado pelas chagas de Cristo, sou próspero, sou salvo, sou filho do Criador, sou herdeiro das promessas. Aí você se torna um verdadeiro e genuíno mais que vencedor por Cristo Jesus, porque a tua fé te salvou. Amém? Amém. Pastor, então o segredo é: o que ativa a nossa fé é a palavra de Deus, é confessar a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus, estar sempre declarando, para que Satanás possa ver o seu posicionamento naquele que é o verbo. Amém. Tem um livro, pastor, que está até disponível na internet, ele chama Há Poder em Suas Palavras. Eita glória! Esse livro, o autor deve ter copiado esse seu esboço aí, porque é praticamente a palavra que foi ministrada hoje, uma palavra extraordinária. Queridos, olha, e eu quero aproveitar, pastor, já finalizou aí a palavra? Já finalizei. Amém.
quero aproveitar e dizer que esta palavra, nós temos um canal, a ICNA Brasília, né? ICNA.Brasília, ela tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram também, mas nós vamos postar a live dessa noite lá no nosso canal do YouTube. Então, você que quiser assistir novamente, você que quiser compartilhar com seus familiares e amigos, vai estar lá no nosso canal. Ainda hoje, essa mensagem vai estar lá. Então, uma palavra abençoada. Pastor, ore aí, são tantas pessoas. Olha o Clésio. Você lembra do Clésio, né? Muito tempo. Hernanda acabou de entrar também. Ore por todos que... Olha, gente, você que entrou na live e nesta live de hoje e permaneceu, que Deus possa te abençoar ricamente. Eu quero aproveitar já, o pastor já vai orar. Quinta-feira, pastor, nós teremos um testemunho extraordinário. É a ação da fé, pastor. É a ação daquela pessoa que meditou na palavra e começou a agir sobre a palavra. Uma atitude de fé. Josemar aí, olha, ficou até desde o início, o Josemar, meu cunhado, ficou aí, até ouviu a palavra toda. É isso aí, Josemar, se alimenta da verdade, Raul. Então, eu estava falando, a minha prima, a Leide, ela vai dar um testemunho. E esse testemunho, pastor Ayala, ela não falava com o pai. Ela não falava com o pai durante anos. E depois de casada, ela, numa atitude de fé, porque tem que ter fé para perdoar, né, pastor? Numa atitude de fé, ela procurou o pai dela e liberou perdão. Pastor, Eita, ela, com esse ato dela, ela conheceu a família agora, o pai tem uma outra família, ela conheceu outros irmãos dela. E isso fez com que ela aproximasse todos os irmãos. Ninguém mais tinha contato com o pai. Então, pastor, quinta-feira, 20 horas, no nosso grupo familiar, vai ser tremendo. Se você tem algum problema na sua família, se você tem problema para perdoar, esta é a oportunidade, né, pastor? Amém. Amém. Já estamos na expectativa. O testemunho nos fortalece, né, pastor? Fortalece. Pastor, ore aí, porque a sua palavra foi uma bênção e eu tenho certeza que alimentou muitos corações. Amém. Eu oro e já encerro, né? Isso, pode orar e já libera com a bênção. Tá bom. Amém. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor verdadeiramente nos alimentou, fortaleceu a nossa fé, nos dando, Senhor, uma direção e um discernimento e uma revelação. O rema da Tua palavra, Senhor, para nós é uma grande bênção, Pai, porque rompe cadeias em nossas vidas. Meu Deus, que em nome de Jesus essa palavra seja uma semente poderosa no coração de cada um dos que participaram dessa live e que germine, Senhor, e frutifique na vida de cada um dos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos que participaram dessa live. Seja na tua casa, encha a tua casa de glória, de misericórdia e poder. E que a graça do Senhor seja paz na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, Deus te abençoe por esta palavra. Esta palavra vai ficar lá no canal do YouTube. E eu acredito que ela ainda vai poder abençoar muita gente. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Permaneçam firmes no amor e na graça do Senhor Jesus. Patrícia, nos vemos quinta-feira, amados irmãos. Fiquem com o Senhor Jesus. Nos vemos quinta-feira, às 20 horas, com o testemunho da minha prima Leide. Um abraço a todos e Deus te abençoe, Iranete. Deus abençoe todos que entraram nessa live, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Deus te abençoe.